Olá pessoal, acho importante agora que estamos nos aproximando do inverno, refletirmos um pouco mais sobre as doenças dessa fase, né? As doenças às vezes de gripe, resfriados e também as doenças alérgicas, a rinite alérgica, a asma, a dermatite atópica e todas as outras manifestações de alergia. É muito importante que a gente possa lançar um olhar um pouco mais amplo sobre esse conjunto de doenças. Lembrando que há uma tendência nossa, quando a gente tem algum sintoma no corpo, por exemplo, a pessoa tem rinite, né? Começou a ter coriza, coceira, começou a espirrar, incomodar o nariz, e aí tem aquele raciocínio um pouco cartesiano, né, que nós temos, de procurar um otorrino, me dá um antialérgico, me dá um cala-boca-corpo, alguma coisa que me alivie instantaneamente deste quadro, usa corticoides, né? Às vezes isso melhora só no momento, né? Não é uma melhora a longo prazo. E também muitas vezes quando a gente usa esse tipo de medicamento, eles ajudam, né, de alguma forma nos sintomas, mas no momento em que nós cessamos o uso, há uma grande tendência que esses sintomas retornem, né? Da mesma forma, às vezes a pessoa está gripada, resfriada, aí ela toma um analgésico, um antigripal, até melhora, mas dentro de uma visão um pouco maior da medicina, a gente precisa se preocupar o que está acontecendo com o sistema imunológico. Ninguém tem alergia, ninguém tem gripes, resfriados do nada, né? Então a gente precisa ter um trabalho dentro da medicina de fortalecer esse sistema dessa pessoa. E isso não vai se fazer apenas olhando para o nariz, apenas examinando os pulmões da pessoa. Uma pessoa que tem asma, por exemplo, ela tem inflamação nesse pulmão, mas ela pode ter inflamação em qualquer outra região do corpo dela. É claro que ela somatiza mais nesse órgão, mas às vezes ela tem uma dermatite associada, é extremamente comum, né, que as pessoas que têm asma já tiveram dermatite ou cursam com dermatite, né, na pele, essa inflamação também, ou possam às vezes melhorar da asma e aparecer uma dermatite, ou seja, mostrando que a doença inflamatória, essa disfunção do sistema imunológico, ela é uma doença sistêmica, não é uma doença que você possa tratar só no nariz, só no pulmão, só na pele. E a grande questão do tratamento tradicional é que, em geral, é utilizado supressores. Que medicamentos são esses? Os corticoides, os antialérgicos. Então, você está suprimindo a resposta do corpo, daquela reação, freando esse processo, mas o corticoide, principalmente o corticoide sendo utilizado de uma forma mais contínua e constante, isso vai levar à supressão do sintoma, mas nem por isso esse processo inflamatório interno ele vai cessar. Ou às vezes pode acontecer de não aparecer naquele órgão, essa disfunção, e muitas vezes fazer o que dentro do universo, né, das medicinas mais integrativas se fala em metástase mórbida, ou seja, a doença sai de um órgão de choque e pode se manifestar num outro órgão. Às vezes até no nosso comportamento, na forma da gente perceber as coisas, ou seja, não é tão simples assim tratar doenças alérgicas apenas usando corticoides. Então nós precisaríamos entender que esse organismo está fazendo uma reação muito grande, que a tolerância imunológica dele está desequilibrada, os fatores hormonais, os fatores metabólicos, os fatores emocionais, digestivos devem ser avaliados todos em conjunto. Hoje há uma grande clareza em relação à integração entre a saúde do intestino, por exemplo, tudo que passa pelo intestino e que pode provocar uma reação inflamatória exacerbada, que nós chamamos de disbiose com leaky gut síndrome, ou também conhecida como hiperpermeabilidade do intestino, em que moléculas não desejáveis, né, elas começam a passar a entrar na corrente sanguínea e a recrutar citocinas inflamatórias do organismo, provocando muitas vezes geração de anticorpos contra o próprio corpo, levando não só a doenças alérgicas, mas até quadros mais preocupantes e doenças autoimunes. Portanto, psoríase, artrite reumatoide, asma, bronquite, essa deficiência imunitária, essa não regulação do sistema imune, todas têm em comum muitas vezes disfunções do intestino. E, portanto, para que a gente possa ter um tratamento mais efetivo, precisamos olhar para isso. Esse é um dos aspectos. O outro é
claro, existe a molécula, o hormônio mais importante da regulação imunológica do nosso corpo, sem dúvidas nenhuma, o hormônio D, também conhecido popularmente como vitamina D, que nós sabemos hoje que ela precisa estar num nível muito maior para que essa tolerância imunológica possa acontecer. Se a nossa vitamina D estiver muito baixa, a chance da gente ter reações alérgicas exacerbadas ou às vezes carência de reações de defesa, levando às vezes a resfriados de repetição e tudo mais, é muito mais provável de acontecer. Então, o nível do hormônio D tem que estar ideal. Esse é um aspecto também que eu gostaria de trazer nesse vídeo. Outro aspecto fundamental são os fatores ligados às emoções, ao estresse. Nós sabemos que o estresse modula toda a nossa epigenética. O estresse é um grande elemento epigenético, ou seja, é capaz de alterar expressões de proteínas no corpo, de silenciar certos genes, de provocar reações inflamatórias, de provocar disfunções de órgãos e sistemas. Ou seja, é muito importante, diante de quadros alérgicos, de repetição, de deficiências do sistema imunológico, avaliarmos a saúde mental desse sujeito, né? É muito importante para que a gente possa ter uma constância, atingir um estado de bem-estar muito mais duradouro. E o quarto aspecto, que também tem a ver com o intestino, é a questão de onde mais vem alérgenos, né? Antígenos, que nós chamamos na medicina, ou seja, moléculas capazes de gerar reações alérgicas. De onde elas vêm? A maior contaminação, né, que a gente mais tem contato é através da alimentação. Então, diante desses quadros, nós precisamos sim olhar com muito cuidado cada elemento da nossa alimentação. Lembrando que alguns alimentos são mais alergênicos que outros. Então, consumir agrotóxico nas frutas, verduras e legumes é uma molécula estranha ao corpo, vai gerar muito mais alergia. Consumir corantes, acidulantes, aromatizantes, flavorizantes, conservantes nos alimentos, ou seja, na alimentação industrial, também são moléculas estranhas ao corpo, não existem no nosso corpo, muito mais capazes de gerar alergia. Alguns alimentos, como o leite, que nem é mais um alimento natural, é um alimento extremamente industrializado, muito alergênico, as proteínas do leite. Nosso corpo tem dificuldade de lidar com isso. O próprio glúten, hoje em dia, o trigo, todos os derivados do trigo, também são moléculas de difícil degradação e, portanto, alergênicas. Ou seja, deveríamos olhar nesse conjunto de alimentação para ver se algo aí está escapando no sentido de provocar essa reação. A doença que se manifesta aqui na mucosa é a mesma que está acontecendo em todo o corpo. Portanto, o grande recado deste vídeo é: se você tem uma doença alérgica, seja onde quer que esteja alocada no seu organismo, é importante olhar para esses fatores mais sistêmicos, não tratar apenas localmente, não tratar sintomaticamente, pois os efeitos colaterais vão vir com o tempo, né? Como até há poucos dias eu estava tratando um paciente meu que veio: ó, doutor, eu uso prednisona 20 mg faz 20 anos por causa da minha asma grave. E ele usava prednisona 20 mg e em nenhum momento tentaram desmamar essa prednisona, pessoal. Ele estava usando isso há muito tempo, já com bastante efeitos colaterais do corticoide crônico, ou seja, com uma obesidade visceral, enfraquecimento de musculatura, com papada, com aquela giba, né, que o corticoide faz, com vários efeitos colaterais. E a gente começou um processo lento e gradual de mexer no conjunto das coisas, né? Melhorando o sono, atividade física, diminuindo o corticoide, entrando com homeopatia, melhorando com fitoterapia e outras medicinas, arrumando a parte hormonal dele, e ele passou a apresentar grandes melhoras, né? Então é possível, hoje ele está num processo de cada vez diminuir mais esse corticoide, ele desinchou, ele é outra pessoa, está melhorando o estilo de vida dele, está se sentindo muito melhor, muito mais disposto. Então é importante, né, a gente pensar ao tratar qualquer doença. Isso eu falei para as alergias e questões do sistema imunológico, mas isso valeria para qualquer doença. Não tem como tratar uma doença olhando só para aquele órgão, só para aquela parte em que a doença se manifesta. É muito fundamental
trabalhar o contexto todo, desde a parte emocional até a parte da alimentação. Portanto, é essa medicina que pode ajudar de uma forma mais profunda. Procure esse tipo de tratamento para essas questões. Espero que tenha ajudado com esse vídeo. Compartilhe, curta o vídeo para que também as redes possam entender que esse vídeo é importante para você e para os demais. Te vejo no próximo vídeo.